todo mundo tem que ser responsabilizado. Mas assim, Bruno, para não me alongar muito, tá? 12:09. Ninguém caiu. De um pós-jogo, de um dia pós-jogo, talvez de um dos maiores vexames e dos maiores acadelamentos que eu já vi de um time do Internacional dentro do campo no Beira-Rio. E ninguém caiu ainda. Meio-dia, nesse momento são 12:04, e o presidente Alessandro Barcelos, ele, há 5 anos no clube, ganhando um mísero gauchão, vai ao microfone para, em vez de pedir desculpa ao torcedor e fazer um meia-culpa pela incompetência da sua gestão e desses 5 anos, ele vai ao microfone para apequenar o Internacional ainda mais. Dias e um sentimento muito ruim de impotência em relação a tudo que está acontecendo. Amanhã talvez eu acorde melhor. Amanhã talvez eu consiga dormir, coisa que nessa noite eu não consegui. Eu tenho muito medo da resignação, porque esta direção do Internacional, ou melhor, o contexto todo do Internacional, tem o DNA da derrota, da conformidade. O DNA de achar que tudo faz parte. Aliás, o termo foi utilizado pelo Roger. Imprensa gaúcha toma um choque de realidade, o Flamengo provando porque é o time superior na América do Sul, dando mais uma aula de futebol no Beira-Rio. E tá assim, ó. Essa é a sensação do torcedor do Colorado, do Internacional desse momento. Toda a mídia gaúcha se rendeu ao Flamengo, mais uma grande atuação. O Flamengo deu aula de futebol no Beira-Rio, jogou o fino da bola. A gente não sabe quem foi o melhor do jogo. Arrascaeta, Saúl, Jorginho, Plata. Teve chuva de plata no Beira-Rio. Já deixe seu like e se inscreva. Vamos aqui para mais uma reação. O Guimarães, o Ribeiro, todo mundo vai falar e a gente vai debater, mas preciso abrir com o Alexandre Ernest, que chegou hoje indignado aqui no estúdio, e não poderia ser diferente, Ernest. Bruno, são 12:04 de um pós-jogo, de um dia pós-jogo, talvez de um dos maiores vexames e dos maiores acadelamentos que eu já vi de um time do Internacional dentro do campo no Beira-Rio. E ninguém caiu ainda. Meio-dia, nesse momento são 12:04, e o presidente Alessandro Barcelos, ele, há 5 anos no clube, ganhando um mísero gauchão, vai ao microfone para, em vez de pedir desculpa ao torcedor e fazer um meia-culpa pela incompetência da sua gestão e desses 5 anos, ele vai ao microfone para apequenar o Internacional ainda mais. Quando ele fala que o Inter não tem dinheiro, que o Inter não consegue competir com os grandes do eixo Rio-São Paulo, e até é bem uma verdade, só que ele não pode esquecer que ele faz parte de tudo isso. Porque ele não está só há 5 anos à frente da gestão do Inter. Ele está há quase uma década, sendo que ele está 4 anos como vice de finanças, vice de administração e depois de presidente, os outros 5 que eu acabei de mencionar. O Internacional, ele contrata errado, ele tem problemas de gestão. Ele não pode reclamar de problemas financeiros quando ele contrata o Kaique Rocha e paga um salário por um jogador que não está mais no clube porque é insuficiente. Ele paga 9 milhões de reais por um reserva que sequer jogou o principal jogo da temporada. Ele paga 9 milhões de reais para reforçar o Vitória, porque o Ramon, o lateral esquerdo que custou essa bagatela de dinheiro, está emprestado hoje ao clube baiano. Sem contar Oscar Romero, que veio passear em Porto Alegre, provavelmente. Sem contar Alan Benítez, que é um lateral direito, que também foi contratado com o bruxinho da Alessandro, né? O amiguinho da Alessandro, foi lá indicar o querido. Também não jogou o principal jogo da temporada. Aliás, aí a gente tem que começar agora com o departamento de futebol.
Tá? Um sujeito fala mansa, um sujeito inteligente, um sujeito querido, né, como o José Olavo Bisol, que sabe realmente usar muito bem as palavras, que sabe muito bem fazer o encantamento da serpente junto a um microfone. Veja bem, nós vamos remobilizar, nós vamos fazer o grupo que já deu uma resposta mostrar para o torcedor que ele pode acreditar. Tu não acredita? Tu não é colorado? Tu não acredita? Opa, aliás, isso é uma constante nesse bando de incompetente, encantador de serpente, com falar para os outros, tentar tirar o coloradismo dos outros para justamente pegar e servir de escudo à incompetência. Dentro do vestiário, não só para ficar mandando abracinho e aceno para as pessoas na arquibancada. O senhor existe no vestiário para o senhor ter a força de uma idolatria, do tamanho que o senhor tem no futebol e principalmente o respeito que deveria ter porque já vestiu a camisa do Inter e um dia longe até, já honrou a mesma. São 12:08 de um dos dias mais vergonhosos do Inter e ninguém caiu. Ninguém caiu. A começar, não só do futebol, né? A gente pode terminar na infeliz ideia que a gente está vendo aí na tela, dessa tal de chuva de prata, né? Quem está sendo responsabilizado por isso? Quem está sendo responsabilizado por simplesmente acabar com a mobilização da torcida? Acabar com a mobilização de 60 mil pessoas ao redor do Beira-Rio? Com uma das festas mais lindas que a cidade já viu. Quem está sendo responsabilizado? Sabe quem tem que ser responsabilizado nesse primeiro momento? Toda a gestão. Não é só o que está se falando do bastidor vamos dizer assim, do relacionamento social e da briguinha política que tem dentro do clube, que transforma o clube em algo pequeno. Todo mundo tem que ser responsabilizado. Mas assim, Bruno, para não me alongar muito, tá? 12:09. Ninguém caiu. Teu dia é tão ruim que agora é 12:08. Nem isso tu tá acertando. Vamos lá, Guimarães. Fala comigo, porque tu comentou o jogo ontem e foi um vexame. O Ernest tem razão. E eu tô brincando contigo, Ernest, porque eu preciso, de alguma forma, diminuir um pouco essa raiva, porque... Cara, o que aconteceu ontem, ela traz para o torcedor uma indignação muito grande e não tem como ser diferente, Guimarães. Eu vou acrescentar as coisas que o Ernst disse, porque foi absolutamente tudo errado e tudo por culpa dos dirigentes do Inter. Tudo por culpa dos dirigentes do Inter. Começa com um grande auto-engano. Um auto-engano do próprio Internacional e um engano que se tem a respeito das coisas do Internacional. O maior engano, e que algumas pessoas compraram isso, foi de que o Inter é o time que sabe reverter quando a água bate na bunda. Vou usar o termo que foi dito pelo jogador Fernando ainda na época do Internacional. Isso é uma mentira. É uma mentira. O Inter, de uns tempos para cá, é o time da soberba. É o clube, perdão, time não, é o clube da soberba. É o clube do... deixa que em casa a gente resolve. É o clube da cavadinha do Robert Renan. É o clube de fazer uma das maiores ideias estúpidas de todos os tempos dentro do Beira-Rio, que foi essa tal de chuva de prata que estragou o campo, sendo que o Inter precisava reverter, sem ganhar nada, porque era o Flamengo que estava classificado ali, e o Flamengo só confirmou, e ainda por cima esfriar uma euforia que estava, sim, contagiando o estádio naquele momento. Foi tudo errado, mas isso de uma estupidez brutal, brutal. O Inter vencendo o time do alto engano já faz algum tempo. Temos o melhor futebol do Brasil. Perdemos, mas perdemos como gostaríamos de perder. Só me falta o Oscar. O time é bem treinado, né? Esse grupo, ele consegue... É um grupo que tem fibra e consegue reverter. Isso é uma falácia. Tudo que faltou ao Inter ontem foi fibra. Eu fiz as contas. Eu me dei o trabalho de contar.
Dormi bem tarde, inclusive, para fazer isso. Sabe quantas vezes o técnico Roger Machado, Ernst, disse a frase nas entrevistas coletivas de Fluminense 2 vezes, São Paulo e Flamengo 2 vezes, a frase para colegas para colegas, a frase eu discordo de ti, sabe quantas vezes nessas coletivas? Mais de 10. Eu contei 11. 11 vezes para colegas diferentes, de todas as emissoras, ele disse eu discordo de ti. Ou só o Roger entende de futebol e mais ninguém? Eu sei que tem gente que pensa isso, né? Tem ex-jogador aí que tá pagando de comentarista e que acha que só quem foi goleiro entende de futebol, né? Gostaria de debater futebol, inclusive, né? Acho que a gente dá conta de alguns aí, inclusive, né? Ou só o Roger entende de futebol? Ou só o Roger entende de futebol? Ou os 11? Será que os 11... não tem uma leitura de que o time não lutou? Ele disse ontem que o time não lutou, pelo amor de Deus, e terminou com uma das frases mais de cantinflagem que eu já ouvi na minha vida no futebol. Tivemos uma estabilidade dentro da instabilidade. Mas que rolando lero, cara! Parem com isso, parem de enganar os outros. Para fechar, já que o Ed fechou com o Bisol, vou fechar com o Bisol também. Na fatídica coletiva pós-derrota para o Fluminense no Beira-Rio, do cercadinho que o Bisol falou, ele disse o seguinte, o Ernst estava na coletiva pela Bandeirantes, o repórter Leonardo Moll, ele disse o seguinte, olha só, o Inter ganhou o Gauchão, tá nas oitavas da Copa do Brasil e tá nas oitavas de Libertadores, tu acha isso ruim? Pois bem, o Inter caiu nas duas, parabéns, o crédito de vocês chegou ao limite, aliás, passou o limite, a não ser que vocês achem que o Gauchão tem um limite extensivo para tudo. Parem com o ego! Acabem com o ego. O ego está fazendo mal. O ego eliminou o Internacional e a culpa maior é da direção. É dessa direção. Ribeiro Neto, quero te ouvir. Esquece a legenda e foca em mim, por favor. Muito bom dia, meus ouvintes! Hoje, 21 de agosto de 1968. Olha, os Beatles lançaram um álbum novo. Está fantástico. Aqui no Brasil, os Reis do Iê, Iê, Iê fazem um grande sucesso. A Jovem Guarda Inverno na Supergasbras. do amor nos States. Olha, dizem que o homem vai pra lua mesmo. Aqui em Porto Alegre, a dupla Grenal se prepara para mais uma rodada da Taça Brasil. Robertão, nós gaúchos estamos ainda fomentando uma boa participação, porque afinal de contas, aqui no Campeonato Regional, aliás, o torneio metropolitano novamente estará com rodada dupla, enquanto o Beira-Rio está sendo aprontado, o Olímpico recebe os 4 clubes da capital para mais uma emocionante jornada esportiva. Sim, nós voltamos ao final da década de 60, onde os clubes grandes, Inter e Grêmio, estavam apenas abaixo do Mampituba, onde o Campeonato Gaúcho era como uma Copa do Mundo, era o que podíamos ganhar. Até fazíamos boas participações na Taça Brasil, no Roberto Gomes Pedrosa, que depois viria a se tornar Campeonato Brasileiro. Esse era o momento onde a nossa grandeza dentro de... Eu estou demolido, evidentemente. Estou muito triste, estou arrasado, sem forças, o que não é bom, não a mim pessoalmente, mas ao fato de eu ter a representatividade que eu tenho conversando com os colorados todos os dias e um sentimento muito ruim de impotência em relação a tudo que está acontecendo. Amanhã talvez eu acorde melhor, amanhã talvez eu consiga dormir, coisa que nessa noite eu não consegui. Eu tenho muito medo da resignação, porque esta direção do Internacional, ou melhor, o contexto todo do Internacional, tem o DNA da derrota, da conformidade. O DNA de achar que tudo faz parte. Aliás, o termo foi utilizado pelo Roger ontem na coletiva. Ser eliminado pelo Flamengo não tem nada de errado. O Flamengo é realmente muito melhor que o Internacional. A questão é a forma que isso acontece. A forma. E não há justificativa para isso, nem mesmo que o Flamengo tem capacidade de gastar 10 vezes mais do que o Internacional para contratar jogadores, como disse o presidente Barcelos. O Internacional não compete. O Internacional do Alessandro Barcelos, e aí eu busco desde o começo da sua gestão, ele não compete. O Internacional não fez o enfrentamento contra o Flamengo, mas o Flamengo não fez o enfrentamento contra o Fluminense também. É um time morno e mal organizado. Eu posso aqui começar o rol para vocês e eu pretendo resumir
do quão este Internacional é inoperante. Neste momento, inoperante no que vem de cima, no que vem da gestão, que normaliza a mediocridade em cada momento, em todos estes imensos vexames que o Internacional passou desde que o presidente Barcelos assumiu, é sempre a mesma história. Ontem, até da enchente, ele falou. Até a enchente foi utilizada como justificativa ontem, né? E aí depois vem a questão do fair play financeiro e tal. Sempre tem desculpa. O Inter nunca está errado. Vocês já perceberam? O Inter nunca está errado. Sempre vem a justificativa ou a explicação de que a partir de agora o trabalho vai ser redobrado, não muda nada e vai tudo certo. Daqui a pouco rola uma cabeça. O presidente Barcelos sempre escolhe uma cabeça lá para dar algum tipo de justificativa e faz uma cabeça rolar. E nada muda no Beira-Rio. A direção do Internacional, a atual gestão do Internacional, comete erros e está afundando o clube em todos os âmbitos desde que assumiu há 4 anos e 8 meses. A dívida que dobrou, a base que acabou, os desmandos, a falta de cobrança, os erros em contratações. Neste ano, o dinheiro investido pelo Internacional, que é tão menor que o do Flamengo, foi mal investido. Metade dos jogadores contratados neste ano já foi embora. O Ramon, lateral esquerdo, inqualificável de tão ruim, custou 9 milhões de reais e o Inter acabou de emprestar ele de graça. Mas eu posso avançar. Eu trago para a comissão técnica do Internacional, com todo respeito ao Roger Machado, que faz um péssimo trabalho neste momento no Inter, e que as coisas ruins já engoliram as coisas boas que ele fez. Ele não deveria mais ser técnico do Inter. Ele deveria ter sido demitido ontem à noite. E eu digo sobre ele o seguinte: o Internacional que esteve em campo ontem, repito, era pior do que o Flamengo. Só que eu quero perguntar para vocês viram alguma coisa diferente no movimento do Internacional? O esquema tático é o mesmo, continua sempre a mesma coisa em relação aos dois caras das pontas do 4-2-3-1, não tem nenhuma variação, não tem nenhuma novidade, não tem nenhuma solução. É paupérrimo taticamente o time do Roger. E isso independe do fato de ter enfrentado um adversário melhor. E dentro do campo? Vocês conseguem imaginar que esse time esteja apresentando uma entrega diferente? O que é o meu capitão? Este picolé de chuchu, que é o Alan Patrick, esse água de salsicha, que é o Alan Patrick, que o Internacional estava perdendo ontem por 1-0, precisava de uma epopeia para virar o jogo e ele estava no centro do gramado dando tapinha para o lado e tapinho para trás. Este cara, embora seja grande jogador, tecnicamente, não tem a menor condição de ser liderança em lugar nenhum. Lugar nenhum. É outro da política do faz parte. O que é a política do faz parte? É o que nós ouvimos sempre no atual contexto do Inter. O Roger ontem na coletiva disse que perder para o Flamengo e para o Fluminense faz parte, que os adversários são melhores. Essa é a justificativa. Não há nenhum poder de indignação no estádio Beira-Rio. Nenhuma indignação. Ontem não tinha indignação de ninguém. É o DNA da derrota, é a normalização da mediocridade. Ontem, com 30 minutos do segundo tempo, metade do estádio já tinha ido embora. Ontem, depois do jogo, o protesto foi de 30, 40 torcedores, quando deveria ter sido de milhares de torcedores ficando lá até as 3 horas da manhã. Eu estou muito preocupado. Estou preocupado com o que eu estou sentindo agora, né? Porque eu realmente, nesse momento, estou sem forças. Eu estou quase resignado a esta mediocridade do Internacional. Eles estão quase me convencendo no Beira-Rio de que ser medíocre é normal. Mas eu não vou entrar nessa. E eu peço que você não entre nessa também. Que não deixe baixar a régua de cobrança em relação ao Internacional. Hoje deveriam estar demitidos o Roger, o vice de futebol, que faz um trabalho horrendo, o D'Alessandro, que simplesmente inexistiu. O D'Alessandro é um cara que a gente imaginava fizesse o Internacional sempre estar jogando com a faca entre os dentes. O trabalho dele é péssimo, ele não fez nada a respeito disso em momento algum. Eu estou muito triste, eu estou demolido, eu estou arrasado, porque infelizmente eu não vejo perspectiva nenhuma para este medíocre Internacional hoje. Hoje, medíocre Internacional, como time e como clube. Olha aí, ó. O papel picado. Cara, Isso aqui é a pincelada de M. É a pincelada de M do Internacional no que vem acontecendo no estádio Beira-Rio. Quem é que vai limpar o estúdio? O papel picado de ontem... Faz as redes. Cara, o papel picado de ontem no começo do jogo
é de um constrangimento, é de uma vergonha. Eu mereço isso aqui. Eu realmente mereço isso que estão fazendo Aí o comigo. seguinte, fica aquela pataquada protagonizada em rede nacional, atrasando uma partida de Libertadores em 21 minutos. Aí o Inter manda a campo 2 funcionários com insos. Com isso, o Baldassi falou na jornada dele. Ancinho. Assim que a gente limpa o pátio da casa, 2 funcionários para limpar uma quadra inteira. Cara, é algo assim constrangedor, mas é de uma. É escancarar que a gestão do presidente Barcelos é atabalhoada, é atrapalhada. E hoje, agora, 12:03. Parece que o Internacional não sabe. Ou tentar tentando proteger. Não sei se é da área de relação social. Eu cheguei a imaginar ontem que fosse algo da Abril. E não consegui ainda conferir, porque o Inter diz assim, não passou pelo clube. Depois a versão não passou pela área de operação do jogo. Mas se não passou pela área de operação do jogo, quer dizer que se um Meneghetti responsável da vida picar um papelzinho, vai lá no Beira-Rio e solta, é isso. Ninguém controla nada. É um clube descontrolado. É uma gestão perdida. JB. O que mais apavora Meneghetti na avaliação do jogo é que o Flamengo venceu ao natural. E claramente eles não estavam jogando tudo que sabem. O Flamengo deve ter jogado o quê? 60% do que sabe. Ele estava com meio pé no acelerador. Se os caras apertassem, era goleada fácil. Eles jogaram com tranquilidade. E aí é óbvio que qualquer pessoa vai acender um alerta hoje dizendo assim, meu Deus, o que virou o Flamengo? Mas assim, o Baldassi tem toda a razão quando ele diz, peraí, eu sei que o Flamengo é melhor do que o Inter, mas vamos olhar o lado colorado da história. Será que não dava para ter uma chance maior de vencer se, por exemplo, tu não tivesse o teu ataque de 3, 4 milhões? Presidente que não chega a 3 milhões, eu tenho informação que seria até mais, respeito o presidente, mas a gente sabe que no pacote, colocando salário, imagem, luvas e tal, Borré e Valência são muitos e muitos milhões de reais que estão no banco. Se tivesse acertado as contratações, e pelo menos ontem o presidente disse, eles estão numa má fase, não estão bem, precisam ser recuperados. Esse foi o termo, precisam ser recuperados, disse que não fazem gols, o Inter admite uma fase. Ou seja, se tu tivesse acertado nessas duas posições, seria um pouquinho mais fácil. Se o Internacional já tivesse um segundo volante há mais tempo no estádio Beira-Rio para pelo menos ter pego algum tipo de intimidade com o time, beleza. Se o Internacional tivesse entendido o que aconteceu, para mim ele galhardou com o Wesley, que jogou uma temporada que nunca jogou na vida e depois não faz nem perto do que fez. Se o Internacional tivesse lá atrás admitido, eu lembro perfeitamente, no Campeonato Gaúcho, em várias avaliações da primeira fase do Gauchão, a gente dizia, o Inter não tá jogando bem. Em vários jogos do Gauchão, a gente dizia, não é o mesmo futebol. Isso aí, nação, a gente viu o desespero da imprensa gaúcha colorada aí, do torcedor do Internacional. Baldassi, por exemplo, desesperado, o Flamengo jogou bem e não dava pro Internacional. O Flamengo é muito superior do que o Internacional, é muito, 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 muito mesmo. Sabem, torcedor do Internacional queria a vitória, como a gente também queria, né? Classificação, e eles estão olhando só o lado do Internacional. Mas o Flamengo não tinha muito o que o Internacional fazer. O Internacional fez o que pôde. E o Flamengo controlou o jogo como controla 99% dos jogos, praticamente todos os jogos. O Flamengo dita o ritmo do jogo.